Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Sou a professora Deli e hoje vamos aprender sobre leitura e interpretação de textos narrativos. E o exemplo, é claro, tem vários textos narrativos, mas o exemplo que eu trouxe para vocês é um texto muito divertido, tá? É um conto que eu gostaria de compartilhar com vocês e espero que vocês gostem. Vamos lá, acompanhe aí comigo na telinha. Olha só, o sapo com medo d'água. Não sei se você já conhece. A história começa o seguinte. O sapo é esperto. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos? Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo? Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não me atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir, com voz de choro. Me bote no fogo, me bote no fogo, na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e, xibum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando, satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é sapo com medo d'água. Luiz de Câmara Cascudo. Olha só, vocês gostaram da história? Que sapo esperto, né? Ele tentando fugir de não ser morto, é claro, não morrer. E aí ele viu cada situação, ele foi tentando fugir, até conseguir um lugar realmente confortável para cair. Mas para a gente compreender um pouco mais esse texto, é claro, vamos fazer algumas atividades baseadas nessa história. Vocês gostaram? Vamos lá para a primeira atividade. Essa história, vamos para a questão 1, tá bom? O texto lido é um conto, por quê? Letra A. Apresenta o narrador, personagem, opinião e argumento. B. É uma composição narrativa em que os personagens são animais. Ou C. É um gênero literário que apresenta situações do cotidiano. D. É uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. O texto é um conto por quê? Já analisaram? Por que é um conto? Olha só. Apresenta narrador, personagem, opinião e argumento, tá? Por isso que é um conto. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Quem são os personagens? Olha só, essa característica a gente aprendeu na nossa aula, né? Quem são os personagens que aparecem nessa história? Tá? Na questão 2, vocês lembram? Vamos lá? É o sapo, os meninos e o pai dos meninos. Ok? Vamos ser citado o nome desses meninos nem do pai. Tá bom? Mas esses são os personagens. Questão 3. Qual o fato que dá início à narrativa? Sempre tem um fato que inicia a narrativa. Então, letra A, é a esperteza do sapo na lagoa. B, o homem ter agarrado o sapo. C, quando queriam furar o sapo. Ou D, ao rebolar o sapo na lagoa. É interessante que todas as alternativas são fatos, são coisas citadas na história. Mas a pergunta é qual o fato que dá início a essa narrativa? Qual é esse fato? Já pensaram aí? O homem ter agarrado o sapo. Exatamente. Foi isso que deu início. O homem ele agarrou esse sapo e levou para quem? Para os meninos brincarem. Já pensou? Brincar com os animais. Lembrando, a gente não pode fazer isso, tá? A gente tem que cuidar bem dos animais. Vamos lá para a questão, para a gente compreender. Ó, questão 3. Como o fato da, né, qual é o fato que dá início à narrativa? O homem ter agarrado esse sapo, ok? Vamos para a próxima. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta um diálogo entre os personagens do texto. Onde é que tem esse diálogo? Letra A. O sapo é esperto. B. Os meninos judiaram dele muito tempo. C. Pegaram o sapo por uma perna. Ou D.
Vamos sacudir ele nas pedras. Perceberam já? Qual dessas alternativas apresenta esse diálogo entre os personagens? Tenho certeza que você já percebeu. Qual é a letra? Letra D. É quando eles falam, ó, vamos sacudir ele nas pedras, apresenta essa fala, eles falando entre eles. Ok? Questão 5. Conforme o texto, o sábio pediu aos meninos que o colocasse, letra A, no fogo, B, na água, C, nas pedras, D, nos espios. Se vocês observarem, todos esses lugares foram citados no texto. Algo que às vezes nos confunde quando a gente lê um texto, né? Porque afinal todos esses lugares foram citados. Mas a pergunta é bem clara. Conforme o texto, o sapo pediu aos meninos que o colocasse onde? Em qual desses lugares? Lembraram? Qual desses lugares o sapo pediu que ele se colocasse? Vamos lá? No fogo. Mas como, professora? Você lembra que ele tentou escapar das pedras, dos espinhos, da faca, no fogo? Mas quando ele falava que ia jogar na água, por favor, me joga no fogo, me joga no fogo. Tá? Porque ele queria exatamente ser jogado na água. Usou de esperteza aí na história, que afinal ele sabia que na água ele não iria sofrer nenhum dano. Mas ele pediu exatamente no fogo. Ah, vou falar no fogo, porque eu sei que eles vão fazer ao contrário do que eu estou pedindo. Por isso que aí o sapo foi esperto, tá bom? Vamos lá, voltando para a questão. Por isso que a questão aí é a letra A, no fogo, tá? Embora os meninos o tenham jogado na água, no caso, tá bom? Sem compreender. Questão 6, ó. No trecho, rebolaram lá no meio. A palavra em destaque estabelece a ideia de... Palavra em destaque qual é? Palavra meio, né? Então, ela estabelece uma ideia de que? Letra A, modo. B, tempo. C, causa. D, lugar. Esse meio quer dizer um modo, tempo, causa ou lugar. Vamos lá. Já pensaram um pouquinho? Qual seria a resposta a essa questão? Letra D, lugar. Então, é o que a gente classifica como advérbio, né? Então, quando eu falo meio, é um advérbio de lugar, é uma palavra que dá a ideia de um lugar. Lá no meio, lá em cima, lá embaixo, são palavras que determinam lugares. Por isso que aí é um advérbio de lugar, se a gente compreender essa questão aí como apresenta. Ó. Não é uma ideia de modo, nem de tempo, nem de causa. Tudo bem? Por isso que é a letra D. Vamos para a próxima. Questão 7. O trecho abaixo, cuja expressão grifada indica ideia de intensidade é... Olha só, agora eu quero a palavra que indica ideia de intensidade, tá bom? Letra A. Vamos para a lagoa. B. Judiaram dele muito tempo. C. Veio em cima d'água gritando. D. Espinho não fura meu couro. Então, vamos para a palavra destacada, grifada no caso, para a gente poder compreender. Lagoa, quer dizer intensidade? É um lugar, né? Então, lagoa não é intensidade. Muito, intensidade, sim, muito pouco, a intensidade aí. Muito, sim, muito tempo, né? Então, realmente, muita intensidade. Mas vamos para as próximas, a gente ver se está certinho, tá? Letra C, cima. Lembra? Em cima, embaixo que eu falei? Lugar. E D, não, que é a palavra em destaque, não. Verbo de negação. Né? Então, seria, por eliminação, somente a letra B. Judiaram dele muito tempo. Esse muito é intensidade, tá? Muito. É uma coisa intensa. Eu estou especificando a intensidade que estou falando. Assim, eu estou com dor. Se eu estou falando que eu estou com dor. Mas quando eu falo assim, eu estou com pouca dor. Ou então com muita dor, quer dizer que está doendo muito. Então, por isso que muito é uma palavra que expressa a ideia de intensidade. Tudo bem? Vamos lá. Voltando para a telinha. Ficou assim a questão, como vocês compreenderam. Vamos para a próxima. Questão 8. No trecho, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. A palavra em destaque tem o mesmo sentido de... Olha só a palavra em destaque. Fartaram. Quer dizer o quê? Letra A, preocuparam. B, desanimaram. C, saciaram. Ou D, zangaram. Fartaram quer dizer a mesma coisa de saciaram. Quando se fartaram, estavam lá já fartos, saciados, né? Satisfeitos com o que estavam fazendo. Tá bom? Questão 9. Segundo o texto, o que significa o provérbio popular?
é sapo com medo d'água. O que significa isso? Ah, é sapo com medo d'água. Não sei se você já ouviu esse provérbio no seu dia a dia, tá? Mas olha só, é o termo usado para a pessoa que recusa o que mais gosta, tá? Só está desenhando como o sapo fez na história. Questão 10. No texto, por que o sapo inventou todas aquelas mentiras? Letra A, para alguém lhe achar mais rápido. B, para que os meninos não se livrassem dele. C, porque queria morrer mais rápido. Ou D, porque queria escapar dos meninos. Por que o sapo inventou todas aquelas mentiras, né? Sobre a faca, o fogo, os espinhos, coisas que realmente iriam machucar. Eu tenho certeza que você já sabe. Letra D, porque queria escapar dos meninos. Ele não queria morrer, né? Queria escapar daquela situação ali, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 11. Retire do texto uma frase que pertence à fala do narrador, que é uma característica que nós vimos nos textos narrativos, lembra? Tem várias frases, mas olha só o exemplo aí. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Aí dá pra gente compreender que não é nenhum dos personagens falando, é um narrador especificando o momento como o sapo estava se sentindo. Olha só, aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro, tá? Aí deixa bem claro a voz do narrador presente nesse texto narrativo, tá? Eu espero que você tenha compreendido. As nossas atividades terminaram agora. Eu espero que você acesse a plataforma Eduque, que é que aparece aqui na telinha, tá bom? Para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau!